Ah, semana passada, nós falamos sobre a meninice dos crentes coríntios. Meninice essa que o apóstolo Paulo qualifica daquele termo que nós não gostamos nada, que é o carnais. Aquela meninice, aquela criancice, o apóstolo Paulo fala no verso 1 do capítulo 3, né? Não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças. Então Paulo chama aquela imaturidade, aquela meninice daqueles crentes que não queriam crescer, de carnalidade. E isso bate meio doído na gente quando a gente ouve, né? Mas vimos semana passada que é muito possível que tenhamos muitos momentos de meninices, de carnalidades, e que temos que querer crescer para que possamos diminuir essa influência dessa característica com esse termo que é tão dolorido, mas que é tão real. Uma meninice e o querer continuar menino e criança, espiritualmente falando. Paulo chama aqueles crentes, então, que estão nessa situação de carnais. Mas interessante que eles estavam assim, não é porque eles não tinham quem pregasse para eles alguma coisa. Não é porque eles não iam à igreja. Não é por isso que eles eram tidos com esta identidade. Mas era por causa da completa superficialidade no que diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Não é que eles não tinham, não, eles não queriam mais. Ou já não tivesse sentido. Eles não queriam mais. Era uma prática de vida cristã medíocre, correspondente à superficialidade do relacionamento deles com as verdades que eles já haviam aprendido. Isso fez com que eles também distorcessem completamente o tipo de relacionamento que eles tinham com os líderes deles, e ali era a disputa por quem era de Cefas, quem era de Apolo e quem era de Paulo. E também de Cristo, né, como vimos as 2 ou 3 mensagens atrás. O que vamos ver hoje é que o apóstolo Paulo, além dele dar um duro golpe, mais uma vez, nesse tema das divisões na igreja, ele vai nos dar uma grande lição da maneira como ele lida com este momento aqui da igreja de Corinto. Vamos ter uma grande lição prática para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como igreja. Abra então, se já não está aberta aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, hoje leremos dos versos 5 ao 17. Aqui no verso 5, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, mais do que dizer quem ele e Apolo são, eu creio que a ideia principal aqui de Paulo é dizer o que nós somos. Você pode perguntar, pastor, mas por que não está aqui Cefas e Jesus, como foram esses nomes mencionados, além de Paulo e Apolo, no capítulo 1 e no 2 também? Porque agora o apóstolo Paulo ele menciona aqueles que ele e Apolo como os que tiveram mais relacionamento com a igreja de Corinto. Tá? Os outros eram como se fosse uma espécie de, no caso de Cefas ou Pedro principalmente, uma espécie de mencionar o nome para dar uma certa moral, como se você conhecesse aquele fulano de tal. Não é? Mas quem teve relacionamento, quem chegou primeiro em Corinto foi Paulo e logo depois Apolo. E esses que tiveram contato mais longo com a igreja. Por isso que agora só esses dois aparecem aqui. Mas muito mais do que exatamente dizer quem somos, ou quem é Paulo, ou quem é Apolo, a ideia aqui é dizer nesse verso 5 o que nós somos. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Nós não somos heróis, como eles estão tentando fazer parecer os crentes de Corinto, ou como vocês, Paulo falando para eles, né? Nós não somos deuses, nós não somos ninguém para ser adorados, nós somos simplesmente servos, e é um alto privilégio esta posição. Somos os servos de Deus que Deus colocou na vida de vocês para que vocês fossem atingidos
pela suficiente mensagem do Evangelho, para que pudesse haver uma transformação de mente e coração gerada pela palavra de Deus e pela obra da cruz, pela obra de Cristo Jesus em favor de vocês. E então, se vocês querem fazer alguma alusão, alguma relação entre nós e aquilo que vocês são hoje, que seja a condição de servos e pessoas que Deus usou para que pudesse chegar a vocês com a mensagem do Evangelho e vocês terem crido, e o crer também já é um ato do Senhor, mediante a obra do Espírito. Então, Paulo diz que, mais do que quem, o que eu sou servo, que vim fazer o que Deus mandou. Paulo deixa mais uma vez isso claro. E aqui, o apóstolo Paulo e Apolo, eles trabalham, o texto nos diz, como lavoura de Deus, como se fossem os administradores da plantação do Senhor. Não é? Um plantou, o outro colheu, estão trabalhando em conjunto, mas não são pessoas para serem adoradas, muito pelo contrário, mas eles trabalharam em prol da vida daquelas pessoas com a mensagem que não é a deles, mas é a mensagem do Evangelho, porque unicamente e somente Deus pode gerar vida e crescimento, e eles são apenas aqueles que Deus colocou ali com esse fim. Então, esse verso, chegando agora já no verso 9, que dos versos 5 até o 8, tá esse discurso, essa identificação do que eles são e em nome de quem eles estão, surge então o verso 9, que vai ser uma transição entre essa figura da fazenda de Deus ou da lavoura e a construção. O verso 9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Tem duas coisas muito importantes sendo afirmadas aqui. E esse verso 9 é bem uma transição de ideias, né? Parece que Paulo, ele, como eu disse anteriormente, ele deu mais um duro golpe nessa temática dos interesses de relacionamento daqueles crentes com esses líderes, nos versos 5 até o 8. E o verso 9, então, é uma transição para um novo discurso que Paulo começa a fazer, não mais tocando nessas questões de a quem eles estão seguindo, que tipo de líder eles estão seguindo ou por quê, mas agora Paulo vai lidar com essas duas figuras da lavoura e da construção, dizendo que nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura ou campo de Deus e edifício de Deus. E duas coisas se destacam aqui. A primeira delas é que o apóstolo Paulo está indicando que todos os salvos por Jesus, eles pertencem a Deus e não a quem os levou a Cristo. Isso parece para nós hoje uma coisa relativamente banal, mas quando eu cheguei aqui há 18 anos atrás, tinham pessoas que eram verdadeiros... algumas pessoas que se julgavam donos de outros porque tinham evangelizado. Tinham uma autoridade de influência, de dizer sim e não sobre a vida de outras pessoas. E não é incomum termos pessoas que reivindicam para si uma autoridade sobre a outra pessoa que foi alvo do seu testemunho, do seu evangelismo. Não é nenhum pecado nós termos a alegria de dizer que tivemos filhos na fé, com uma expressão carinhosa, de termos pessoas que vieram a Cristo através do nosso testemunho, da mensagem do evangelho que nós pregamos, mas o apóstolo Paulo deixa isso tão claro, que a mensagem é de Deus, o Salvador é Deus, e ele e Apolo foram meramente os porta-vozes. E vai ratificar aqui, olha, um planta, o outro colhe. Mas o que importa é que a mensagem principal desse bloco, dos versos 9 em diante, é que vocês cresçam. Não é mais que vocês se reportem a quem lhes entregou a mensagem por ordem, por vontade soberana de Deus. Mas é que vocês, como lavoura de Deus, aqueles que Deus plantou com a sua mensagem, que Deus fez com que os homens que Ele colocou ali os levassem até a boa nova do Evangelho e vocês fossem depois alimentados por outros, é que vocês cresçam. Bem dentro do que falamos semana passada, a imaturidade dos coríntios estava no fato de que eles até vieram a Cristo, mas ficaram naquela coisa negligente, empacada, porque criavam um tipo de comprometimento que eles não queriam.
Era mais confortável continuarem sujeitos à sabedoria humana, porque tinha tantas flexibilidades e alternativas com a sabedoria humana. Lidar com a sabedoria de Deus exigia responsabilidade para com Deus, para com o Senhor, que os salvou através de Jesus e com a mensagem de que vem também de Deus. E não querer crescer era muito cômodo, então, porque dava para eles ficarem numa vida bem descomprometida, apesar de não negarem que criam em Jesus. E vimos como isso é absurdamente comum até hoje. Então, essa ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui, de fazer as devidas separações, é para arrumar a casa. Ninguém é de nenhum outro ser humano, mas os salvos são do Senhor, e unicamente do Senhor. Um segundo momento aqui é que parece que o apóstolo Paulo quer deixar bem destacado duas realidades. Ele diz, nós somos, Paulo e Apolo, cooperadores de Deus. Sim, eles são aqueles que Deus usou para colocar o fundamento do Evangelho nas bases daquela que estava nascendo, a Igreja de Cristo. A mensagem do Novo Testamento, que tem toda a sua estrutura na mensagem dos apóstolos. Eles foram, sim, sem dúvida alguma, essa expressão que o apóstolo Paulo usa. Deus nos usou e nos separou para isso. E depois separa um outro grupo onde nós estamos, mas vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então os apóstolos empenharam aquele papel único na fundação da igreja, e os crentes nascidos de Deus, nascidos, na verdade, na lavoura de Deus, no trabalho iniciado pelos apóstolos, se tornaram então a igreja de Cristo Jesus. Por isso que esse verso 9 ele é tão importante para entender o que vai daqui em diante. Porque dos versos 10 ao 15 agora, a figura da lavoura ela vai ficar um pouco deixada de lado. E vamos começar a tratar aqui mais especificamente com a comparação da igreja com um edifício que está em construção. Com algo que está sendo construído, que está em movimento. O apóstolo Paulo fala no verso 10, conforme a graça de Deus, que me foi concedida, eu, como sábio construtor, eu lancei o alicerce. E outros, os líderes, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, os pastores, estão construindo, continuam levando a igreja, conduzindo a igreja, ensinando a igreja sobre este forte fundamento. E esse é o grande destaque que o apóstolo Paulo dá aqui. E tudo isso ele diz, olha, eu estou me apresentando aqui como um sábio construtor, mais ou menos como fosse o mestre de obra. Eu sou o mestre da obra. O Senhor é o grande engenheiro, é o grande construtor, é o Senhor de todas as coisas. Mas eu, como sábio construtor, eu lancei os alicerces para que vocês possam continuar trabalhando, servindo no processo de construção, edificação e crescimento da igreja, mas tudo isso aconteceu não porque eu sou bom, mas conforme a graça soberana de Deus que decidiu me separar e me chamar para isso. Todos os outros, nós, somos aqueles que são o alvo desse comissionamento e desse trabalho. Mas era necessário que os crentes de Corinto, como nós, que a gente coloque a mão na massa. O alicerce foi colocado. Vai ser muito interessante, vamos começar a construir aqui. E seria vocês, cada um de nós, certamente, qualquer criança. Se nós fizermos os alicerces e não começarmos, ou tivermos um monte de tijolos soltos sobre o alicerce ali parado, a obra, o que a gente pensa? O que uma criança, o que você pensaria, Pedro? Tá? Fizemos aquelas bases lá que o vô já te ensinou, o que é aquela base da obra, a gente começa a levantar tijolo e para no meio. O que a gente pensa? O que vem à sua cabeça? Oi? Alguma coisa deu errado. A obra parou. Não cresce mais. Não sobe mais parede. Por quê? Porque os crentes pararam de trabalhar. Os crentes pararam de se envolver, não botaram mais a mão na massa. Começaram e abandonaram. Todos nós chegaríamos a essa conclusão
se isso viesse a acontecer com a nossa obra, por exemplo. O fato é que os crentes aqui estão sendo chamados pelo apóstolo Paulo a uma postura de que, olha, o que tinha que ter sido feito de forma forte e suficiente, foi feito. Agora continuem crescendo, continuem num processo de botar a mão na obra e continuar a crescer. Mas como toda boa construção, existem critérios, e é por isso que o texto do verso 10 termina com uma advertência. Contudo, veja cada um como constrói. Não faça porcaria, não. Veja cada um como você pretende construir aquilo que está sobre excelente, excepcional e suficiente fundamento. Quais os critérios que nós precisamos ter neste processo de sermos aqueles que dão continuidade, que continuamos crescendo num contexto como igreja, nós crescemos, individualmente nós crescemos, sendo edificados sobre o firme fundamento do Evangelho? Eu creio que em primeiro lugar, nós temos que crescer de acordo com os padrões de uma construção. Muitos de nós já construímos, não é? Alguma coisa, uma obra, uma casa, um prédio, enfim, nossas casas, já fizemos alguma coisa. E quem já mexeu, então, com obras sabe muito bem a importância da base, da fundação. Nós sabemos disso. Creio que nós devemos saber até pela boa experiência de ter construído sobre uma boa base, e não é difícil termos alguns aqui que temos a ruim experiência de termos construído sobre uma base ruim. E sabemos o que acontece depois que, principalmente, colocamos o telhado, quando vem peso sobre o alicerce. Nós sabemos bem, provavelmente, dos dois lados da história. Mas esse mesmo princípio, esse mesmo padrão, essa mesma regra, ela se aplica para as coisas do Senhor, para a construção do Senhor, para a construção das coisas de Deus. É necessário que nós estejamos fazendo tudo sobre uma fortíssima base. Nenhum edifício pode permanecer de pé se a base não for sólida. Eu falava esses dias, conversava sobre essa mensagem com o Jean e lembramos do prédio que ele morou, né, Jean? Lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram aquele prédio, mais de 10 andares tinha aquele prédio, né? O Palace 2, lá no Rio, lembram, na Barra? Que foi construído, aquele engenheiro maluco foi preso, não sei onde é que ele está hoje, construiu com areia da praia. Estava lá o prédio. Todo um monte de gente dentro. Jean estava lá dentro também. Não caiu, né? Graças a Deus, né, irmão? Mas um dos blocos lá caiu. Mas estava em pé, bonitinho, na Barra da Tijuca, dos metros quadrados mais caros do Brasil. Ó, que chique. Mas caiu. Ou mais, caiu. Interessante, né? Não é o fato de estar de pé que significa que está sobre bases sólidas ou que não vai cair. E a doutrina dos apóstolos, todo o contexto do Novo Testamento, é a base, sem dúvida alguma, do edifício de Deus. Quem é o edifício de Deus nesse texto? Nós. Nós somos o edifício de Deus. E se não estivermos nesta base, que é a doutrina dos apóstolos, em nosso crescimento, sabe o que acontece com a nossa vida cristã? Ou pelo menos com a nossa vida religiosa? Se não houver conversão, é mera religiosidade. Mas se houver conversão, é na própria vida cristã que a gente pode também viver como um menino, sofrivelmente como um crente negligente, desleixado, como aqueles carnais que o apóstolo Paulo mencionou nos versos 1 e 2, não sem dano, mas infelizmente é possível. Nós precisamos desejar estar sobre nenhum outro fundamento que não seja aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, aquilo que está no Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos. Então nós precisamos, num primeiro momento, nesses critérios de construção,
nós precisamos estar sobre uma forte base, que é a doutrina dos apóstolos, que é a mensagem do Novo Testamento. No segundo momento, nesse processo de construção, nós precisamos também do melhor material possível. Não dá para construir as coisas com material ruim. Eu tenho a experiência de botar coisas na minha casa, o dinheiro acabou, tinha que entrar. Aí o que a gente faz? Até enquanto o dinheiro está dando, a gente compra tudo tigre. Depois, quando o dinheiro acaba, a gente começa a botar como é que é? O gatinho. Os minhau, né? O dinheiro acabou, a gente botava no começo Sasazaki, depois eu botei, nem sei o nome do chinês que eu botei lá na Kawasaki. Pois é, a casa está lá, mas não significa que ficou bom. Não é? Alguns materiais baratos, e aqui o verso 11 nos ajuda a pensar nisso, serve para construir, irmãos, mas não dura. O verso 11 diz assim: porque ninguém pode construir outro alicerce além do que está posto. Não adianta você querer botar no alicerce barro, cal e só um pouquinho de cimento e achar que ficou bom porque ficou duro. Uma das coisas que nós descobrimos aqui embaixo desse piso, quando fizemos esse piso novo, eu estava no seminário em São Paulo e o pedreiro me ligou: pastor, estou com um problema aqui, que eu achei que é só você tirar o piso e botar outro, né? Aí ele me liga: estou com um problema aqui na igreja, pastor, um problemão. Eu falei: o que houve? Eu lembro o nome dele, Alonso. Pastor, comecei a mexer aqui, tirei praticamente quase 30 centímetros quando chega perto do púlpito de barro, cal e areia. Como assim? Pastor, era uma inclinação muito grande. E acho que o pessoal na época, o que dava para fazer, eles fizeram, acertaram a inclinação. Talvez que eu tinha barro na obra, talvez tivesse um caminhão de barro por aí, e jogaram o barro e botaram o cal e água, talvez pouco cimento. Sei que aquilo ali quebra, pastor. Eu bato com a marreta ali, afundo a marreta até a laje. Mas tem uns 30 centímetros de altura quase. Estava aqui, todos nós estávamos sobre o chão aqui, não estávamos? Não sei se vocês observaram, mas tinham muitas trincas naquele chão. Não sei quantos prestaram atenção. Estalava muito, tinha muitas trincas. O pessoal fez o que pôde na época. Mas era barro. Estava aqui, nivelou o chão, estava usando. Mas quando fomos fazer direito com bom material, tivemos não sei quantas caçambas de entulho botamos aqui para tirar todo aquele barro que estava aqui embaixo, para depois então acertar com concreto, acertar todo esse chão, para depois fazer o piso que nós estamos em cima. Então, coisa ruim, material ruim também dá uma quebra o galho. Só que como estávamos naquela época, estava tudo trincado a ponto de termos que tirar tudo. Será que Deus nos propôs um tipo de vida cristã que a gente um dia vai ter que tirar tudo para botar uma outra coisa, porque Ele nos deu só o resto de material que Ele tinha quando nos fez nascer de novo? Deus nos deu o resto de material quando nos deu uma nova vida? É claro que não, irmãos. Então eu não posso querer construir uma vida cristã saudável e santa em cima de barro, cal e uma gotinha de cimento. Nós só podemos ter uma vida cristã que cresce de forma sustentável em cima do único e suficiente alicerce plantado pelos apóstolos. Porque a igreja de Deus, o edifício de Deus que somos nós, não foi construído para durar para agora, para durar para hoje e para amanhã. Nós nascemos da lavoura de Deus e somos edifício de Deus para durarmos para a eternidade. Eu não posso fazer um atentado terrorista contra o projeto de Deus de eu crescer de forma sustentável e segura, permitindo que entrem nas bases da minha vida cristã porcariada, que entulhe ali, até aparentemente está legal. Mas basta vir um pouco de vento e ondas de ideias e conversas fiadas que a gente ouve por aí no meio evangélico, que se diz evangélico, que as nossas bases tremem e a gente tem a tendência a se sentir influenciado se não somos carregados. Então, o material que dura é aquilo que é eterno. E o que é eterno vem de Deus, é a palavra de Deus e do Espírito de Deus. Isso é que dura. Amém?
Em terceiro lugar, aqui nesses pré-requisitos dos padrões básicos de construção de Deus, o construtor nós, na nossa vida cristã, nós devemos estar num processo de edificação e crescimento com habilidade, devemos construir habilmente. Irmãos, mas não temos habilidade sem o manejo. Por mais que você tenha talentos, nós precisamos do manejo, de dedicação para que saia bem feito. Vejo lá meu projeto de marcenaria lá em casa. Eu passo um tempo sem mexer lá nos meus códigos, nas minhas coisas, já tenho um pouco de dificuldade, apesar de saber fazer. Não tenho como ganhar habilidade apenas dizendo como é. Eu só teria habilidade nesse processo de construção se eu manejar as Escrituras, se eu tiver convivência com as coisas de Deus, estiver envolvido na obra do Senhor ativamente, em oração, em adoração, em comunhão com os santos, em serviço, em obediência. É assim que nós ganhamos a habilidade nesse processo de construção. Aí você pode pensar, mas pastor, tantas exigências, tantos cuidados. Isso fica muito claro, o porquê desses cuidados, o porquê desses pré-requisitos nesse projeto de crescermos, nessa construção de Deus, como edifício de Deus, como santuário de Deus e como igreja, naturalmente. Vamos ver o porquê, o motivo desses cuidados nos versos 12 ao 15. Esse edifício, então, que somos nós, como todo bom projeto, como tudo que é bom, precisa de inspeção, de verificação. Não tem, irmãos, nós precisamos sempre em tudo, digo isso muito para as pessoas que estão comigo aí no dia a dia da igreja, na liderança da igreja, não tem como eu dizer, meu irmão, vai lá e faz aquilo, por favor, para mim. Se você esquecer e deixar para lá, talvez a ordem não seja cumprida. Se for cumprida e depender daquele outro irmão delegar para mais 2 ou 3, a probabilidade de perder a proposta inicial, porque se não houver supervisão, cobrança, prestação de contas, se não houver este vínculo, o que acontece lá na ponta é que a pessoa simplesmente, a gente perde o fio da meada. E os versos 12 a 15 nos mostram muito claramente que o nosso Deus, como Senhor, o grande construtor, o dono da obra, o dono da lavoura, Ele vai, sim, requerer que tenha sido tudo feito do jeito dele, e não do meu, e não do nosso. E é o que acontece aqui, nesses versículos aqui, nesse texto dos 12 ao 15, verso 12 a 15, que eu quero relembrar, acompanhe comigo aí. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Cristo, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Vamos parar aqui por enquanto. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o que nós veremos quando chegarmos lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que o apóstolo Paulo está fazendo uma ligação lá com o tribunal de Cristo que vimos agora na classe de doutrina. Momento quando a igreja for arrebatada e chegar no céu, haverá um evento muito especial, chamado Bema, no texto original, que é a ideia de um tribunal, que não é para condenar, para que ninguém seja mais deixado fora, mas é um tribunal para avaliar o que foi feito. É para avaliar a qualidade da obra, literalmente. E é isso que está acontecendo aqui. Aquilo que nós produzimos ou construímos como crentes, o Senhor soberano, o juiz, como juiz, o engenheiro, o dono da obra, Ele vai avaliar. E tudo aquilo que nós produzimos e construímos como crentes será ali provado pelo fogo, como diz o texto. E o que resistir ao fogo será recompensado. Então, se o trabalho daquela pessoa como crente permanecer,
aquela pessoa então receberá recompensas espirituais. Se o trabalho daquela pessoa não permanecer, a pessoa não receberá recompensas. E aqui a figura do ouro, prata e pedra preciosa, quando provado pelo fogo, ficam mais puros, concorda? A palha, o feno e a madeira, quando provado pelo fogo, o que acontece? Queima. Queima. Então o soberano, construtor, o engenheiro, o dono da obra, ele vai checar sim aquilo que nós produzimos. E se aquilo que nós produzimos simplesmente for um serviço de má qualidade, não tem por que receber recompensa alguma. E pelo fogo será queimado. É o que o texto está nos dizendo. Paulo não está falando aqui de perda de salvação. Muito pelo contrário. Aquilo que não presta será queimado, não o crente. Mas aquilo que não presta, produzido pelo crente, que foi feito com má qualidade, isso sim será queimado. Mas o verso 15 diz que o crente será salvo, mas como através do fogo, ou seja, não sem a inspeção do dono da obra. Alguém pode pensar assim, pastor, então eu posso pecar à vontade. Obrigado, estava precisando ouvir isso. No máximo que eu vou perder é um pouquinho de recompensa, né, pastor? Então dá para chutar o balde, continuar como eu estou, então, na minha vidinha meia boca de vida cristã. Dá para continuar levando, tranquilo, não tem problema não, que eu não vou perder o céu, não. É uma triste ironia, mas é um pensamento possível. Tragicamente possível. Quem pensa assim, acha mesmo que pode ter uma vida de cidadania dupla. Que ainda vai se dar bem lá no final. Mas os versos 16 e 17, eles são direcionados exatamente para aqueles que acham que podem minimizar o que vem sendo tão seriamente ministrado pelo apóstolo Paulo à igreja. Esse edifício que é descrito pelo apóstolo Paulo como em construção, que somos nós, no verso 9 é dito então que esse é o edifício de Deus. Então somos nós, os salvos pela graça, que agora, nos versos 16 e 17, são também chamados de santuário de Deus ou templo de Deus. Aqui vemos também que o apóstolo Paulo chama a igreja de morada de Deus através do seu Espírito. Ou seja, nós somos então o lugar onde Deus habita. É o que o texto nos diz. Sendo assim, esse verso 17, ele nos apresenta a gravidade das implicações de destruir, é a expressão que está aqui. Vamos reler os versos 16 e 17 para relembrar. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu creio que esses versos aqui, eles tiram o conforto daqueles que acham que podem ter uma dupla cidadania. Um pouquinho de céu e um pouquinho de mundo. Eu creio que isso aqui tira um pouco as esperanças de quem pensa assim. Mas aqui nós vemos, principalmente no verso 17, a gravidade dessas implicações ou da implicação de nós podermos ser alguém que possa destruir. A palavra destruir aqui ela tem um significado muito forte também de contaminar. Contaminar o templo de Deus. Então, quando a gente vive uma vida piedosa, quando a gente vive uma vida em obediência à palavra de Deus, através, obviamente, da dependência e do poder do Espírito Santo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós podemos exibir a glória de Deus. Nós mostramos a glória de Deus. Nós mostramos quem Deus é. O seu amor, a sua justiça, a sua graça. Quando nós testemunhamos vivamente, através de vidas piedosas, a palavra de Deus. Mas quando um crente ele não cumpre dignamente o seu papel como alguém salvo pela graça, o texto bíblico nos indica que ele se torna um dano à igreja de Cristo. Um dano. Algo que cria, que contamina, que afeta a igreja. E as consequências disso são severas. Por quê? Porque nós estamos difamando o próprio Deus. Concorda comigo? O nosso Deus acabou de dizer que nós
que fomos na sua lavoura plantados. Depois disso, nós nos tornamos o edifício de Deus. Agora ele diz que nós somos os santuários de Deus e que ele mora em nós. Quando eu deixo de cumprir dignamente o meu papel como um pecador, mas um pecador arrependido, quebrantado, está lutando por uma vida santificada, comprometida com esse crescimento sobre esse tão forte fundamento que é o Evangelho. Quando não há esse nível de comprometimento, a Bíblia está dizendo que a gente causa dano, destruição, e quem fica difamado é o Deus que nós representamos com a nossa vida. Vai dizer você para mim que nós não temos visto aí na mídia um Deus difamado, que nós não temos conhecido pela mídia um Deus que se apresenta nos púlpitos, mas que é difamado, que é escândalo, que é ridicularizado, para essas pessoas que acham que podem construir prédios com areia. Está lá, fica em pé. Mas nessa situação, nessas condições, é Deus quem fica ridicularizado. Então não tem como não haver juízo para isso. Por isso que a advertência do verso 17, ela é tão séria. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Mas, pastor, o senhor não falou que não vai perder salvação? Sim, eu falei. O problema é que a gente continua achando que se a gente for para o céu, mesmo que seja para ficar guardando o carro lá na entrada das bodas do Cordeiro, tá legal? Continua sendo uma coisa que a gente acredita. Porque não ser destruído no de respeito à salvação já está tão legal para a gente que está no céu, mesmo que eu fique lá na rabeira de tudo, vendo de longe a festa lá das bodas do Cordeiro, tá legal? É que eu acho que esse destruído aqui não são as minhas obras, não é aquilo que eu achei que estava fazendo para Deus, mas era tão mal feito que Deus não quis. E a gente acha que isso não é ruim. Mas o próprio Deus diz que o dano que sofreremos é a destruição daquilo que nós achamos que fizemos, mas que não valeu nada para Deus. Você já sentiu na tua vida cristã, em algum momento, você achar que fez, e de repente chega no final de certas etapas, você sente um vazio, um estranho vazio, como se não tivesse feito nada? Sabe, geralmente, por que isso acontece? Porque a gente não ganhou aplauso, ou não foi o nome colocado em destaque em algum lugar, e eu saí tão disfarçado, ou não tão claramente como entrei, saí sem ser percebido, mas achei que fiz tanta coisa que iam me aplaudir, que iam fazer e acontecer, e eu fico sentindo aquele vazio. Sabe por quê? Porque esse trabalho não serviu para Deus para nada. Porque eu não recebi consolo, conforto, alegria do Senhor. Não recebi esperança e vontade de produzir mais. Não construiu nada. Ficou apenas com a aparência. O apóstolo Paulo está pegando duro nisso com a igreja lá. Porque eles eram ótimos de aparência. A palavra de Deus pega duro conosco aqui. Porque nós gostamos de uma aparência. Eu creio que esse texto, em particular o verso 17, ele tem o objetivo de desencorajar mesmo um estilo de vida pecaminoso, conformado. Paulo não tem a menor intenção de consolar um crente aqui que continua deliberadamente praticando o pecado. Peco porque quero. Chamo de outro nome para não parecer pecado. Paulo não tem nenhuma intenção de consolar ninguém com esse texto. Para aqueles que se sentem presunçosos por poder continuar no pecado e achando que vão para o céu e está tudo certo, são para esses que o apóstolo Paulo escreve, verso 17. Estamos chegando no fim deste bloco. E eu quero botar de forma bem prática aqui como que a gente pode, então, contaminar ou destruir o templo de Deus, a obra do Senhor.
Dentro da temática inicial desses versos 1 a 4, a gente pode contaminar ou destruir a obra do Senhor, o santuário de Deus, o templo de Deus, nos dividindo sob outros fundamentos, dentro de um lugar que deveria estar sobre o mesmo fundamento. É certo que os que estão sobre o bom fundamento permanecerão, os outros cairão. Mas o processo, ele causa dano à igreja. Então, a prática do amor que busca um tipo de amor que busca os seus próprios interesses é uma ferramenta muito hábil para destruir. Então, essa turma que diz que ama, mas está sob outro fundamento, eles são muito hábeis para destruir e conseguem muito. Uma pessoa pode também contaminar ou destruir o templo de Deus não fazendo a sua parte nessa construção. Irmãos, por que a igreja tem tanta dificuldade, por que nós, como igreja, temos tanta dificuldade em conseguir pessoas que se voluntariem, se dediquem a aprender das coisas do Senhor, a vir para o Instituto Bíblico, a darem aula à escola dominical, a estarem servindo em várias áreas da igreja e em tantas outras áreas que temos aí de serviço? Por que tem tanta dificuldade em ter pessoas com essa liberalidade a longo prazo, não aquelas coisas que duram enquanto dura a empolgação? Eu tenho muita convicção que é porque muitos não entenderam ainda o fato de que Deus exige de cada um que foram salvos pela sua graça, que Deus exige de cada um que gosta de se dizer não sou membro da igreja, mais do que ser membro da igreja, ser parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, e fomos salvos por uma graça inimaginável, que nos tirou da escravidão, da morte no pecado e nos deu vida. E nesta condição de santuário de Deus, um membro da igreja, ele trabalha, ele se envolve, ele se dá a Cristo, ao serviço de Cristo, na causa de Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja, contribuindo para os ministérios da igreja, o serviço da igreja. Agora, quando isso não acontece, a gente consegue também destruir e contaminar a igreja. Nós contaminamos a igreja também quando não construímos sobre o fundamento dos apóstolos. Pastor, você já falou isso, mas eu vou falar de novo. Porque é fácil demais. Algum engraçadinho, bonitinho de púlpito e de palco, bom de boca, bom de gogó e com luzes, câmeras e ação, falar uma coisinha legalzinha ali na praça. E de bobear ter um número de membros dessa igreja ou congregados lá ouvindo e achando legal. Mesmo que não esteja sobre o fundamento dos apóstolos. Mas foi bonitinho, foi legal. Diz que amanhã você vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, você vai ser feliz amanhã. Olha, irmão, dinheiro pode deixar você bem feliz amanhã, mas ele acaba. Ter coisas, ter bens, realizações, isso é muito legal. Eu quero muito, Deus, também que você consiga, mas vai contribuir. Isso não vai contribuir para que você cresça, para que você seja um homem ou uma mulher de Deus. Vai ser apenas instrumento de tropeço para a sua vida cristã, porque você não está maduro para lidar com o crescimento e vai te fazer ter as coisas antes da hora. Essas promessas de sucesso instantâneo, não é difícil ganhar, não é difícil ter. Difícil é ser. Difícil é saber ter. E tem gente assim com essas propostas sobre fundamento furado, no rádio, na televisão, e muitos de vocês ouvindo. Qualquer construção sobre outro fundamento destrói a igreja. É por isso que nós temos que batalhar por pregar a sã doutrina. E isso direito ainda, porque se fizer porcaria não adianta nada. Vai esquecer. Tem que pregar a sã doutrina e fazer isso direito. É o trabalho habilidoso, que é cobrado lá no princípio. Lembra? Tem que fazer bem feito. Eu não vou terminar dando ênfase à negligência. Não vou mesmo. Eu vou ver o verso 16, nós vamos ver o verso 16, sobre o contraponto que ele se propõe.
sem fazer nenhum tipo de invencionice aqui, de forma alguma, muito pelo contrário. Nós vamos enxergar o verso 16 positivamente. Nós poderíamos ler o verso 16 assim, vamos ler juntos. Vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Vamos ler de novo? Vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Essa é uma forma de vermos o verso 16 positivamente. Porque quando o apóstolo Paulo usou aqui no texto, ele usou para questionar, para fazer lembrar de uma forma negativa, sim. Ele diz no verso 16, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A ideia é a seguinte, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão esquecendo algo muito importante. Não vamos olhar dessa forma, não. Ela é necessária, nós já fizemos isso. Nós vamos olhar agora de outra maneira. Vamos olhar de uma maneira que nos motive verdadeiramente a crescermos, mas de uma maneira sólida. Não com material porcaria, mas em cima do verdadeiro e único e suficiente fundamento, que é a boa nova do Evangelho, que é a mensagem da salvação. É a obra de Cristo Jesus, é aquilo que os apóstolos pregaram como um fundamento para a igreja. Nós vamos crescer sobre isso, vamos continuar crescendo, usando bom material, com habilidade, com dedicação, não abrindo mão de forma alguma do fundamento, mas continuar crescendo para o Senhor como templo de Deus, como santuário de Deus. Então é por isso que vamos olhar e terminar esta mensagem, vamos ficar de pé, e vamos terminar com esta perspectiva. Talvez olhando para este versículo com esta apresentação, você pense, puxa vida, não tenho sido isso. Deus me colocou nessa situação, Deus me deu esta posição, é Deus quem me chama de edifício dele, templo dele, lugar que ele habita, mas eu não tenho, de fato, vivido assim. Pelo menos o tempo todo, que deveríamos fazê-lo. Então, olhando para essa perspectiva positiva desse texto, desse verso 16, que diz vocês, nós, eu e vocês, somos santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Com isso em mente, nós vamos orar. Mas eu queria que você tivesse alguns segundos de oração pessoal. Avalie honestamente, Senhor, eu tenho sido aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu tenho tido decisões e tomado decisões de crescimento, crescendo como edifício teu, com material de primeira, fazendo as coisas do teu jeito e não do meu. Eu anuncio o Deus verdadeiro das Escrituras que vive em mim, ou eu sou mais escândalo do nome de Deus do que um anúncio do nome de Deus? Tenha seu tempo de oração. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que vem em nossa direção, ó Deus, de forma firme, segura, paciente, amorosa. O Senhor vem em nossa direção, ó Deus, nos confrontando numa área muito delicada, que nos faz jogar fora a aparência daquilo que não tem valor para o Senhor. E querer, ó Deus, crescer unicamente naquilo que tem valor para o Senhor. O Senhor nos diz que nós somos edifício teu, morada tua. Não podemos construir nada, ó Pai, que não esteja sobre esse padrão de valor. Qualquer coisa que tentamos fazer, ó Deus, com outro tipo de material, com outro tipo de motivação, com outro tipo de valor, será destruído e causaremos dano para a igreja, para a tua igreja. Tem misericórdia, ó Deus, nos ajuda a termos uma lembrança tão constante de que somos santuários teus, porque o Senhor nos tornou isso. O Senhor nos deu essa posição. Não a conquistamos por mérito, ó Deus. Nos foi dada esta posição pela tua graça. No mínimo que precisamos é responsabilidade.
mas responsabilidade cheia de temor ao Senhor para que possamos ser bem-sucedidos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que haja muita gratidão por sermos santuário do Senhor. Mas que também que haja muita responsabilidade e atitudes práticas para que Cristo seja visto em nós, que o Deus das Escrituras seja visto em nós, ó Deus, exibido dignamente através de homens e mulheres, ó Deus, que têm enorme alegria em terem sido salvos por Jesus Cristo. Têm enorme alegria por serem santuários do Deus vivo. Ajuda-nos nisso, ó Deus, eu te peço. Sei com cada um. O Senhor sabe o que talvez esteja sendo confessado aqui como pecado, porque não adianta apenas, Senhor, eu achar que é isso mesmo e ficar por isso mesmo. Estamos vendo aqui áreas que não estão funcionando. Temos que confessar como pecado com a decisão de abandonar e ter uma nova vida. Eu peço em nome de Jesus, que se há compreensão de que a coisa não está funcionando, não estamos construindo do jeito certo, e sabemos aonde estamos fracassando, eu peço em nome de Jesus que haja o convencimento do pecado, a confissão do pecado e a decisão da mudança. Assim eu te peço, Pai, muito agradecido pelo teu cuidado, pela tua palavra, mais uma vez para conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Pedimos a Deus pela saúde da Mariana, que ela possa estar sendo suprida pelo Senhor, que o neném possa estar sendo também guardado pelo Senhor e que a tua vontade seja feita na vida da Mariana, do Jean, da sua família, Pai. Que a paz do Senhor esteja controlando todos os demais acontecimentos, ó Pai, que envolvem a saúde da Mariana. Muito obrigado, ó Pai. Assim eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.